Olá, meus amores, sejam bem-vindos ao Algo Mais com Deise Mello. Nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os reais motivos da crise entre Simone e Simária. Essas duas cantoras, irmãs maravilhosas aí, que desde 2012, né? Elas foram lançadas como dupla realmente em 2012 e desde esse ano vem cantando o Brasil com suas canções. Com sua alegria, presença de palco, beleza. O que está acontecendo, gente, entre elas? Eu já venho falando sobre isso essa semana, em todas as lives, a gente vem acompanhando o passo a passo dessa polêmica, mas eu anunciei, como eu anunciei para vocês nos últimos dias, na sexta-feira passada, eu queria fazer um vídeo que fosse só para as duas, para a gente avaliar de uma forma mais profunda, porque numa live a gente fala sobre vários assuntos, e aqui nesse vídeo a gente vai falar especificamente sobre Simone e Simária. Se você é fã da Simone e Simária, você vai gostar. Você que segue as meninas, gosta das coleguinhas, de algumas músicas, ou se você só tem curiosidade, eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo, porque a gente vai se aprofundar e realmente tentar entender de fato o que está acontecendo com elas. Roda a vinheta então do Mundo dos Famosos. Bora lá! É isso aí, meus amores. A grande polêmica realmente aconteceu nesses últimos dias, quando surgiu aí, quando foi lançada a entrevista que a Simone concedeu ao Léo Dias. Foi uma entrevista bem intimista, viu? Bem próximos. Ele até se espanta quando começa a entrevista. Ele fala: nossa, eu nunca fiz uma entrevista tão próxima assim do entrevistado. E é gostoso, viu? A gente que vai fazer entrevista quando o artista se aproxima mais, se demonstra mais receptivo, é tão bom. A gente fica tão feliz. Eu acredito que o Léo também tenha ficado muito contente ali da Simária ter se aproximado e demonstrado todo o carinho que ela demonstrou. Bom, nós tivemos aí uma entrevista de cerca de 40 minutos. Os primeiros 8 minutos da entrevista de Simária para Léo Dias, ela falou sobre o passado. A gente tem a sensação que a Simária, nesses primeiros 8 minutos, ela fez questão de mostrar que ela é uma pessoa sensível. Olha, pode estar acontecendo um monte de coisa, mas eu tenho carinho por vocês, eu sou carinhosa, olha, eu tenho uma história forte, eu não sou qualquer uma. Eu não sou essa pessoa fútil ou arrogante ou prepotente que parece que sou. Então, esses 8 minutos é como se ela estivesse apresentando para a gente uma Simária que a gente não conhecia, né? E ela já começa justamente com essa atitude de dar a entrevista bem próxima de Léo Dias, até ao ponto do próprio Léo Dias comentar isso. Eu nunca fiz uma entrevista tão próxima assim de um artista. E nesse momento ela fala: olha, eu gosto de carinho. Eu gosto de estar perto das pessoas. Nos shows, quando eu vou fazer os shows e tem uma distância muito grande, a gente sabe que às vezes tem alguns shows que a segurança coloca, né, uma grade separando o público do palco e fica com mais ou menos 1 metro de separação, ou mais, né, uns 2 metros da grade para o palco. E ela disse que ela não gosta disso. Quando ela chega no show, vê aquilo, se ela tiver a oportunidade de chegar lá e mandar tirar, ela faz. Ela gosta do público bem pertinho dela. Logo de início, então, a gente percebe a Simária querendo mostrar realmente esse lado carinhoso e atencioso dela. Bom, e aí, gente, nesses 8 minutos, a gente vê a Simária voltando ao passado e mostrando o que foi a vida dela, um pouco dos traumas que ela vive, e o que a faz ser uma pessoa tão forte e tão empoderada, vamos dizer assim. Mas antes de começar a fazer essa narrativa, ela ainda diz o seguinte para o Léo Dias. Ela diz assim: olha, eu estou como se eu tivesse passado um trator por cima de mim. Minha alma está destroçada, mas eu tenho uma coisa que é inabalável: Deus. Então, é o que eu falei. 8 minutos em que a Simária abre o seu coração
e realmente mostram o que ela está sentindo. Que ela está destroçada por dentro, está sofrendo muito, e que a sua força é Deus. Deus, a gente vai ver presente aí, em grande parte, na maior parte do tempo que ela fala na entrevista, ela sempre está colocando Deus. Seria sinal de uma espiritualidade dela? Sim. A gente vê que ela fala que Deus fala com ela no coração dela, ela se sente usada por Deus. Esses dons que ela tem são dons atribuídos por Deus, né? E a gente sabe que sim. Então, ela demonstra uma espiritualidade, uma busca por Deus, mas ao mesmo tempo a gente já começa a se perguntar até que ponto isso também não é uma mensagem de que, olha, eu também sou espiritual. Eu tenho esse meu jeito de ser, eu sou mais difícil de lidar, as pessoas reclamam de mim, eu tenho essas roupas mais extravagantes, vamos dizer assim, mais sensuais que eu uso, mas eu também tenho fé em Deus e Ele também fala comigo. É essa percepção que eu tenho, porque a gente sabe que a Simone, ela é evangélica, né? E a própria Simone já reconheceu que ela cobra muito da Simária. Ela sempre cobrou muito essa questão de roupa, de decote, de querer mandar a irmã trocar o decote, etc., né? Inclusive, teve uma entrevista, não lembro para quem que ela deu esses dias, que a Simone fala que ela tinha prometido para a Simária que ela não ia brigar mais sobre roupa, mas que acaba brigando. Né? A própria Simária reconhece na conversa aí com o Léo Dias que a Simone não cumpriu o combinado, porque ela acaba cobrando. Isso aí é vestígios, né? São sinais da religiosidade da Simone? Sim. Ah, a Simone está sendo ruim, carrasca com ela? Não. A gente vai ver no decorrer do vídeo que as duas irmãs têm os seus traumas e as duas irmãs sofrem por amor. Né? Então a gente vai chegar a essa conclusão e vai entender a realidade. Porque a Simária, nesse momento, ela é apontada como arrogante, como aquela pessoa que um ego muito alto. O próprio marido dela, o Vicente, ele deu uma entrevista falando que a Simária mudou muito depois que ela ficou rica e famosa. Pode ter acontecido, com certeza, sim. Mas o que está acontecendo com Simária agora, toda essa explosão, essa crise toda, não depende só disso. Não é apenas um fator. A gente sabe que uma história, ela tem mais de um lado. E uma história também, para ser concluída, ela tem mais de um fator. Então, pode passar por um pouco do ego, por esse fato aí dela ter realmente enriquecido tanto, ser tão famosa? Sim, pode estar acontecendo. Mas não é só isso. E eu acredito, com toda sinceridade, que não é isso que está motivando a crise entre elas. Então, em um momento, nesse início de entrevista, ela surpreende o próprio Léo Dias, quando ela diz que ela nunca comemorou o aniversário dela. Aí, nesse momento de narrativa de volta ao passado, ela conta que o pai dela morreu no dia 11 de junho, 5 dias antes do aniversário dela, que é dia 16 de junho. Então, ela chora e nesse momento da entrevista, nesses primeiros 8 minutos, existe um peso na entrevista dramático, né? Tem pessoas que viram e disseram, chegaram a dizer, ela está encenando, ela está querendo chamar a atenção. Sempre existem os críticos de plantão, né? Mas eu não vejo como isso, não. É a Simária se abrindo, se descortinando e tentando mostrar um pouco da dor, né? Tentando mostrar para ela que ela também sofre, que ela também passa por perrengues, que ela também é carinhosa, porque Simone, né? Simone é de um carisma fantástico. Lá na frente da entrevista, a gente vai falar sobre essa frase, a Simária fala uma frase, faz uma afirmativa, que virou até manchete, né? É quando ela fala assim, ó, a Simone é incrível, mas a Simária é uma desgraça. A Simária é a carinhosa, é a carismática. A Simone já é a orgulhosa. Então a gente vê que a Simone dá um grito. Ela grita nessa entrevista, assim como ela começou a gritar no problema que houve lá no programa do Ratinho, que a gente vai chegar lá também. Então, ela conta essa história, que ela nunca comemorou o aniversário dela, traumatizada ali por conta
da morte do pai. Inclusive, ela conta detalhes, o pai morreu afogado. Foi ela que viu o pai morto e foi dar a notícia para a família. Todo um peso, toda uma carga em cima de uma menina, de uma criança, né? Então a gente percebe que a Simária, ela talvez um pouco de culpa, não sei. Tem alguns que falam, que analisaram, ela se sente culpada, de alguma forma ela se sente culpada por ter sido ela que foi dar a notícia da morte do pai, ou porque ela pegou o pai morto, né? Culpa, eu não sei, mas sim, um grande trauma, assim, porque a partir daquele momento é como se ela estivesse começando uma nova vida. Ela era uma criança, a irmã mais velha dos três, ela é 2 anos mais velha do que a Simone, né? Simária fez 40 anos nos últimos dias, Simone tem 38. Então, a mais velha, aquela que teve a responsabilidade de levar para a família a triste notícia, e nesse momento da entrevista ela fala sobre, ela lavava roupa na beira do rio, e as pessoas se espantavam bastante de como ela era boa naquilo dali, né? Então a gente mostra a Simária com aquela ânsia de mostrar que ela sempre foi assim, ela sempre foi forte, ela sempre foi além das expectativas. Ela deixava as roupas branquinhas, uma menina de 7 anos deixando as roupas branquinhas. Olha que talento, olha que força, né? Então é aquele grito dizendo, olha, eu sou muito mais do que essa arrogância aí que vocês estão apontando. Olha, eu sou muito mais do que tudo isso aí que vocês estão vendo. Essa é a leitura que eu faço. E a gente vai avançando, né? Depois de 8 minutos, desses 8 minutos iniciais, eles falam sobre separação. Nessa fase da entrevista, falando sobre separação, ela já começa dizendo para o Léo Dias que ela perdeu a admiração. Ela perdeu a admiração pelo marido, pelo Vicente. Por conta disso, ela teria se separado, né? E o Léo faz algumas perguntas nesse sentido aí. Então ela fala que eles eram pessoas, vidas diferentes demais. E ela deixa a entender o fato de que ele, como marido, não se responsabilizava com todas as coisas da casa. É o que aparenta na fala dela. Demonstra isso. Ele não fazia nada. Eu que tinha que assumir tudo, eu que carregava tudo nos ombros, nas costas, Já não tenho mais admiração e é difícil você ficar com alguém que não tem, por quem a gente não tem mais admiração. Bom, nessa entrevista com o Léo Dias, ela não fala, não revela mais detalhes sobre o relacionamento dela com o ex-marido, não. Mas, um dia depois da veiculação da entrevista, a jornalista Fabiola Reipert, lá na Record, ela anunciou aí que veio à tona, né, o fato de que a separação entre Simária e o marido Vicente estava sendo litigiosa. Ou seja, eles estavam ali brigando na justiça e o marido requerendo aí uma parte dos bens que eles conquistaram nesses últimos anos, né? Porque segundo ele, e aí depois disso, o Léo Dias, ele traz informações sobre o Vicente, o que o Vicente teria falado sobre essa questão aí. Então, nessas falas do Vicente, com relação à separação deles, o Léo Dias ele comenta que no processo o empresário espanhol, que é o Vicente, alega que a Simária mudou completamente após a fama e o dinheiro e também relata ter abandonado a sua vida profissional para dedicar-se aos filhos, para evitar que eles fossem cuidados por terceiros enquanto a cantora rodava o Brasil com sua carreira musical. Lembrando que Vicente ele é empresário especializado em marketing digital, tá, gente? O Vicente é especializado com mais de 14 anos de experiência no marketing digital. Então, nessa declaração que ele deu para Léo Dias aí, ele deixa a entender, ele mostra, ele fala, né? Ele parou de se dedicar à carreira dele para cuidar das crianças, enquanto a mãe estava aí com a sua carreira, né, de vento em popa. E essa questão da separação deles, eu acho que sim, deve estar mexendo muito com a cabeça da Simária, porque a gente sabe que separação não é fácil, né? Ela deu até uma declaração para um jornalista aí
A Fábio Oliveira comentou também em um de seus artigos, falando sobre o barraco que a Simária falou que ele fez na frente das escolas das crianças, né, que ele foi buscar, enfim, depois desse processo de separação. Então, tá uma coisa difícil, é uma separação complicada. Ele alega que eles se conheceram antes dela fazer todo o sucesso que ela começou a fazer com a Simone, né? Então, o relacionamento deles começou antes do sucesso e ele teria dado suporte para ela nesse período todo para ela trabalhar e ele estaria cuidando da casa e dos filhos. Então, isso aí, gente, a justiça vai averiguar, eles vão aí chegar a um comum, né? A um lugar comum aí. Se eles estavam casados por separação de bens, mas não estavam, se eles estivessem casados, né, com separação de bens, mas não estavam, então vai ter que ter aí todo um processo, e como está litigioso, como as partes não estão conseguindo entrar em acordo, a coisa é sofrida mesmo. Então, tudo bem, uma parcela dessa tensão toda que a Simária demonstra, desse cansaço todo que ela demonstra, pode ser com relação a isso? Pode. A vida pessoal dela. Agora, ela já deixou bem claro também, em contrapartida, que a separação está sendo muito boa para ela. Foi uma atitude libertadora, ela está vivendo um momento libertador na vida dela, porque está morando na casa dela, com os filhos dela, enfim. Do jeito que ela sempre sonhou. Ela sonhava, quando ela era novinha, ela sonhava em morar sozinha, numa casa, num apartamento bonito, é o que está acontecendo agora. Tá, mas existem as mazelas e as dores de uma separação. Esse é um ponto. Mas não acredito que seja o fundamental. Né? A gente mostrou ali, eu falei para vocês agora das duas primeiras partes da entrevista, porque agora a gente vai entrar realmente no problema com a Simone, que é o que mais surpreendeu o público brasileiro aí que assistiu a entrevista. Mas só para a gente fechar esse primeiro momento, essas duas partes aí, é importante a gente enfatizar que a gente percebe o quê? Uma Simária. Olha, gente, defeito todo mundo tem, tá? Não estou dizendo que ela não tem defeito aqui, não. Mas a gente enxerga uma Simária que se colocou como cabeça de uma casa. Ela era a filha mais velha. A mãe veio para São Paulo, ela ficou com os irmãos para lá, coisa que vieram se unir à mãe. Ela se colocou, por incrível que pareça, né, e por coincidência do destino, sei lá, ela foi a pessoa que viu o pai morto e foi dar a notícia para a família. Toda uma carga que ela vem carregando por mais de 20 anos. Por muitos e muitos anos. Ela está com 40 agora, né? Então, a gente percebe que o desabafo, o socorro da Simária vem devido a uma carga de cansaço. E a gente vê na primeira parte agora, quando ela começa a falar sobre carreira e shows, essa primeira parte ela fala sobre o vício que ela tem, o hábito que ela tem, é a personalidade dela de atribuir todas as funções e querer fazer tudo. É o tipo de pessoa perfeccionista que quer abraçar o mundo com as mãos e só o que ela faz é o certo que os outros fazem, não está certo. Não estou criticando isso aqui não, mas é um fato que acontece. Ela comentou que acontece na vida dela e a gente vai chegar a uma conclusão com relação a isso. Logo de cara, eles falam sobre o show de Caruaru e ela já começa a evidenciar essa questão. Porque ela fala assim, ó, cansada de muito trabalho, de muita responsabilidade nas minhas costas. Então, e ela fala, você não tem noção do que esse final de semana de Caruaru, né, quando eles foram fazer o show e ela não apareceu no show, porque a polêmica foi a seguinte, iam fazer um show em Caruaru, ela atrasou, Simone fez o show, quando a Simone estava encerrando o show, a Simária chega e força a prorrogar o show ali ainda, uma prorrogação, e elas cantam umas 3, 4 músicas. Foi uma coisa muito chata que a internet divulgou, o clima não foi muito legal. Depois o próprio marido da Simone chega a dar umas indiretas na internet,
comenta alguma coisa na internet ali, sem citar nomes, mas tipo mostrando a insatisfação ali. Então, ela fala assim, você não tem noção que esse final de semana representou para mim. Que o caminho que escolhi para seguir, mesmo que todos digam que está errado, é o certo. Aí ela fala assim, eu não tenho mais necessidade de passar por isso. Chegar ao show atrasada por logística feita errada. Fazer 30 shows no mês. Não precisa. Não precisa passar fome. Como assim fome? Pelas atribuições, né, que ela tem, a pessoa vai se envolvendo no corre-corre do dia a dia e acaba chegando à noite sem ter almoçado. Por aí, mais ou menos, né? Então, aí nesse momento da entrevista, o Léo Dias até pergunta para ela, mas você não acha que você erra nesse ponto? Porque você quer fazer tudo, quer abraçar tudo? Você, com o dinheiro que você tem, você não podia delegar funções. Você não podia, né, estar, né, só coordenando a situação ao invés de estar abraçando o mundo com as mãos? E aí ela diz o seguinte, ela diz, se eu não fizer, não sai do jeito que tem que sair. E aí a gente vê essa personalidade, é uma mulher criativa, é uma mulher que pensa bem na frente. Isso é muito difícil, gente. É muito difícil quando você tem esse talento para enxergar lá na frente. Quando você tem o talento de colocar a sua alma naquilo que você faz, é muito difícil você encontrar pessoas que façam exatamente do jeito que você gostaria que você fizesse. E aí ela já começa a alfinetar a irmã, porque ela fala, sabe quando você quer uma excelência no seu trabalho e o outro não quer? Aí ela faz assim, e o outro não quer. Já é uma alfinetada dizendo, né, que enquanto ela quer aperfeiçoar, enquanto ela quer melhorar, para Simone está tudo muito bem. Uma é muito empreendedora e a outra diz, está tudo bem. Eu vejo lá na frente, Deus me deu esse dom de ver lá na frente. Aí ela conta a história, né, ela relembra o momento que eles cantavam, porque primeiro elas foram back vocais do Frank Aguiar. Depois elas começaram a cantar no Forró do Moído. E aí, em seguida, em 2012, a iniciativa de investir em uma dupla sai de Simária. Segundo o que a Simária conta, ela diz, na entrevista, ela fala assim, que ela chegou para Simone e disse assim, junta teu dinheiro que nós vamos fazer carreira solo. Junta teu dinheiro que nós vamos fazer carreira solo. Aí ela completa. Se eu tivesse pegado essa pilha, porque a Simone, segundo ela narrando ali, quando ela falou isso com a Simone não quis, não quero não, é arriscado, não sei o quê. Aí ela fala, se eu tivesse pegado essa pilha, onde estaríamos nós duas agora? Lá atrás, né? Não seríamos esse fenômeno da música sertaneja? Tem jornais aí que dizem que elas são, eu não parei para investigar, mas que elas são a dupla sertaneja de maior número de seguidores nas redes sociais brasileiras. Isso é uma informação que eu vi no próprio G1. Não parei para conferir. Então, e aí o Léo Dias fala assim, mas isso não soa prepotente? Ela falou assim, não soa prepotente. Aí ela fala até uma coisa bem ousada, ela fala assim, abre aspas, não é toda mulher que tem um saco no meio das pernas que eu tenho, não, para enfrentar o que eu estou falando aqui, não. Não tenho medo de falar. Não é prepotência, é o jeito dela ser, ela diz. E realmente, gente, se a gente for avaliar, porque ela abriu esse leque, ela começou a entrevista mostrando um pouquinho mais, abrindo um pouquinho mais o leque da vida dela, que todo mundo já conhece, a mãe dela já contou lá no Domingão com o Hulk, sobre essa história aí, delas terem ido pro garimpo, eu assisti o programa. Mas só que essa visão de uma Simária que viu a situação, porque até mesmo porque essa situação da morte do pai, ela não contou como foi, né? E a Simária, pro Léo Dias, conta ali. Toda essa situação, toda essa questão do compromisso, tudo isso, né, na entrevista ali não foi falado, mas ela mostra através desse bate-papo com o Léo Dias. Então eu vejo aqui, gente, não é passando pano, a gente não convive com ela, não conheço pessoalmente a Simária, mas
Pode existir, sim, um pouco de prepotência, de ego, de vaidade por tudo que conquistou. E a gente vai ver daqui a pouquinho um comentário que a Roberta Miranda fez sobre toda essa situação que está acontecendo. Tá? Eu trouxe 2 depoimentos aqui, uma da Roberta Miranda e outra do Carlinhos Maia. Os 2 falam sobre isso daí. E através desse depoimento deles, a gente enxerga como que a internet está mais ou menos se comportando. Tá? Então, durante a entrevista, na sequência, a Simária fala que lá na entrevista, aquele problema que teve lá na entrevista do Ratinho, e eu mostrei inclusive o áudio da confusão aqui em uma das nossas lives, eu vou deixar o card não, né? Vou deixar, no final do vídeo, vocês vão ver ali a propagandazinha dessas lives, tá bom? Para vocês poderem conferir e assistir esse áudio aí, quando as 2 brigam lá no Ratinho. A Simone estava com problema de voz. A Simária estava com problema de voz. Insistiu em cantar. E a Simone, aconselhando, não queria que a irmã cantasse. Então a Simária para tudo e desabafa. Né? Desabafa ali. E elas não imaginavam que estava sendo gravado um áudio ali. E, enfim, aconteceu que a briga se espalhou aí e foi mostrada para todo o Brasil. Ela falou assim, só para a gente lembrar, né? Eu estava orando e pedindo para Deus para eu dar voz, para eu cantar e fazer a melhor interpretação. Então, quando você me bloqueia, você me machuca. Ela falando para a irmã. Eu estava me desdobrando e pedindo a Deus para me dar forças e você me bloqueia, você me machuca. E a Simone responde, para desafinar é melhor não fazer. Porque você está rouca. Eu estou poupando a sua voz. É um cuidado. Isso tudo vazou no vídeo, a gente ouviu, aqui inclusive na live, e houve esse bafafá aí que virou, né, acabou se revelando para o Brasil inteiro. Foi o início de toda essa crise que está reverberando aí na internet. Depois teve o acontecimento em Caruaru, depois teve um outro show que a Simária atrasou novamente. Então, a gente vê através de suas atitudes que ela não está bem. Ela está emocionalmente muito abalada. Até mesmo porque, mesmo com os desabafos, gente, ela é o alvo. Ela é o alvo. Então, na sequência, ela vai falando da irmã, ela vai falando da Simone. E aí a gente chega num momento que é muito importante a gente tocar nesse assunto aqui, que é um dos fatores que eu acho que a mídia não vai tratar do jeito que a gente vai falar aqui agora. Inclusive, o que eu estou falando aqui, a mídia não trabalha dessa maneira, né? Tentando entender. Porque, gente, famoso, ele não é produto. Ninguém é produto. Ele trabalha com mídia, ele tem a sua vida exposta, precisa do público, né? E ele, como ele precisa do público, tem uma relação íntima com o público, ele precisa respeitar o seu público, tudo bem. Todo artista tem que respeitar o seu público. Mas o artista não é produto nem do público e nem da indústria fonográfica, no caso de cantores, né? Não é produto da indústria, não é produto dos fãs, das redes sociais. O artista é ser humano como nós, que tem erros e acertos. Às vezes aquela pessoa que você vê na televisão tão docinha, dentro de casa é o saré, né? E às vezes aquela pessoa que fala muito, que ri muito, que fala palavrão na mídia, dentro de casa não fala. É mais tímido. Aquilo lá é uma personagem, né? Algo que ele criou para fazer sucesso, mas dentro de casa ele é outra pessoa. Tem, né, uma personalidade mais fechada. Então, quando pegam as declarações da Simária e começam a rotular, colocando a Simária como a grande vilã da história, a Simone é um doce de pessoa, né? E a gente vai falar sobre isso aqui agora, sobre essa relação das duas. A Simone parece ser um doce de pessoa, parece realmente que ela tem um amor louco pela irmã. E a gente tem certeza absoluta que tudo que ela sempre fez foi por amor à irmã. Mas aí, gente, a gente vai chegar nesse momento que ela diz o seguinte: a mulher empoderada não pode ser ela mesma. Eu não vou mais calar.
eu vou ser a verdade. Doa a quem doer. Olha só, teve um outro pedaço que eu até pulei aqui, ó. Ela fala assim: eu sou recriminada pela Simone. Tem noção do que é você passar 20 anos da sua vida sendo mandada calar a boca e não ser você mesma? Aí a gente vê, a gente não está vendo aí uma Simária querendo detonar a Simone. Não é isso, gente. Isso é o que você pode enxergar de uma forma bem rasa. O que existe aí são mágoas. É a mágoa de situações complexas no dia a dia. Eu não sei quanto tempo que a Simone tem como evangélica. Não sei se ela tem, desde quando começou a carreira dela, não sei. Eu sei que a Simone é evangélica. O marido dela faz umas lives lindas, emocionantes, compartilhando a palavra. É maravilhoso. Mas talvez, gente, isso aqui eu não posso afirmar como sendo verdade, mas é só uma análise do que pode acontecer. Talvez a Simone, porque ela mesmo reconheceu nesse último show que ela fez sozinha, que ela acha que ela pode ter exagerado, né? Então, talvez tenha faltado a Simone saber separar o religioso da vida pessoal. Mas como assim, Deise, separar Deus? Não estou falando de Deus, eu não estou falando de fé, eu não estou falando de amor, eu estou falando de religiosidade. Né? Então, quando você tem uma vida religiosa, né, uma vida em que você segue os preceitos de uma igreja, é diferente de uma pessoa que gosta da Bíblia, que lê a Bíblia, mas não tem aqueles compromissos que você tem na igreja. Então, eu acho que, mas a Simone então está sendo preconceituosa ou está sendo, tá sendo muito radical. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que ela pode não estar sabendo separar. Eu já vivi momentos assim na minha vida, né? E já vi na minha família isso acontecer. A pessoa se converte, vai para uma religião e acha que quem não está na religião está perdido. Eu estou salva e o outro está perdido. E aí tem aquela preocupação de amor mesmo, não é uma preocupação egoísta, não. É algo de quem ama, tem a preocupação de que a outra pessoa que não está na mesma igreja, não seja salva, não esteja no caminho certo. São coisas, gente, que a pessoa vai amadurecendo com o tempo e vai entendendo como funciona, como praticar. Né? Porque o amor de Cristo não é esse amor separatista. Não é esse amor que condena por causa de um decote. Não estou dizendo que Simone faz isso. Ela mesma já confessou que ela cobrava muito da irmã essa história de decotes. Mas será que tem a ver com a igreja? Não sei. A religiosidade ajuda. Né? A religiosidade ajuda. Não sou contra a igreja. Acho maravilhoso quando a pessoa segue, tem uma vida ali gostosa, aprende todo final de semana ali. Né? Enfim, é gostoso. Não estou falando contra a igreja, mas eu estou falando quando você aplica aquilo que você vive dentro da igreja e quer que aplica na sua vida e quer que as outras pessoas vivam também aquilo que você vive de acordo com os preceitos da igreja. Pode ser? Pode ser também. Eu acho que também tem um pouquinho aí dessa visão religiosa, desse temor religioso. Amor vai muito mais além do que isso. E como a gente percebe que a Simone ama demais a Simária, tenho certeza que Deus vai dar sabedoria para ela saber diferenciar as coisas. E a Simária, nessa entrevista com o Léo, ela gritou por socorro nisso também. Durante o tempo inteiro ela falou sobre a sua fé em Deus. Olha, eu creio em Deus. Olha, eu falo com Deus também. Não é porque eu tenho um decote, porque eu tenho uma personalidade mais forte, mais difícil de lidar, que eu não tenho Deus. Ela fala de Deus o tempo inteiro na entrevista dela. É por isso que eu quis separar e fazer esse vídeo para vocês aqui, porque quem tem vontade de entender isso de uma forma mais profunda, vem para cá assistir. Na live a gente tem tantos assuntos, não dá para dar essa profundidade, passar 15, 20 minutos falando de um assunto como esse. Né? Então eu acho que isso, o que eu estou comentando com vocês é o que eu, pela minha sensibilidade e até mesmo pela minha experiência de vida, eu detectei
eu visualizei, eu vislumbrei através dessa entrevista e dessas últimas atitudes da Simone. Ela deu uma entrevista também para o Domingo Espetacular, está saindo nesse domingo agora. Eu não vi a entrevista, porque hoje é domingo, estou gravando esse vídeo agora, nesse domingo, hoje é que dia? Hoje são 19 de julho, né? Estou gravando agora à tarde esse vídeo e a entrevista dela vai ao ar no Domingo Espetacular à noite. Mas pelo que eu já sei, pelo que já foi comentado, segue a mesma linha da entrevista que ela deu para o Léo Dias. Inclusive, ela fala de uma forma meio que jocosa da dupla que ela faz com a irmã, né? Uma duplinha, né? Então a gente percebe uma Simária cansada, que chega até menosprezar aquilo que a fez grande nesse Brasil. É falta de... ela está sendo ingrata? Não. Ela está sendo humana. Está revelando, através aí desses gritos de socorro, às vezes errados, feitos da forma errada, mas ela está fazendo o desabafo dela e tentando mostrar, ei, eu preciso ser eu mesma. E ela fala, a gente já está chegando no final já, tá, gente? E ela fala, durante a entrevista, eu fiz uma comparação na live que eu vou fazer aqui também, porque quando ela fala do marido dela com o Léo Dias, ela fala que ela ficou 10 meses avaliando a relação deles. E quando ela chegou à conclusão que devia separar, não tinha mais jeito. Deu todas as oportunidades, mas não tinha mais jeito e pediu a separação. Tem um momento, ela chega no momento da entrevista com o Léo Dias que ela fala a mesma coisa desse relacionamento que ela tem com a irmã como dupla. Ela fala que esses últimos 6 meses da minha vida eu tenho só observado, estou só olhando, vou ponderando. A gente tem a sensação, tipo assim, eu estou chegando no meu limite, eu já não tenho mais o que falar, eu não tenho mais o que justificar ou o que reclamar. Tem uma coisa também, gente, a pessoa quando ela demonstra ser forte, as pessoas nunca acham que ela sofre, né? A pessoa que demonstra, tem uma cabeça um pouco mais erguida, as pessoas sempre acham que ela não sofre. Juliette falou isso no Big Brother. Ela falava que o forte, ele recebe menos carinho, né? Ele é forte. Quando eu penso em Simone e Simária, eu penso numa Simone dando muito carinho para Simária. Mas são duas cabeças muito diferentes. E a gente sabe, né, gente, que no nosso dia a dia, às vezes é mais fácil você falar com um desconhecido do que com a pessoa que você convive, né? E a gente sente também, vendo as duas falarem, comentarem, existe muito amor, mas existe muita mágoa. E é nesse momento que ela faz questão de ressaltar no final da entrevista, uma das coisas que ela fala, ó, se eu e a Simone tiver que trocar tudo isso, a carreira, sucesso, para ter a irmandade e a paz, a gente troca. Ou seja, troco tudo isso que eu tenho para ter a minha família em paz, para viver em paz com a minha família. Mas não é o caminho, né, gente? O que gostam, fazem, né? Eu acho que se as duas resolverem parar, vai ser muito ruim para as duas. Depois que esse tumulto todo começou a acontecer na internet, vazou aí uma notícia, publicada aí uma notícia de que a Simone cantaria músicas gospel. Não sei se foi o Léo Dias que falou, eu só vi a manchete. Eu até acredito que se houvesse um rompimento, a Simone passaria a cantar música gospel sim. Não sei, né, uma opinião, até pela leitura que a gente faz dos acontecimentos. E ela também fez uma outra ressalva, que chama a atenção na entrevista, é que ela não descarta a possibilidade de encerrar a dupla. E ela fala, se acontecer da dupla terminar, a gente vai terminar de uma forma honrosa. A gente vai procurar o programa de maior audiência e nós duas vamos anunciar o final dessa trajetória.
Então ela não descarta, chama atenção isso também. Aí no final ela fala assim, ó, essa é a Simária de verdade, e eu decretei para minha vida que nunca mais ninguém vai tocar aqui no coração e nem aqui. Porque esse lugar é inviolável. Aqui ninguém pode tocar, só Deus. Para a gente fechar esse vídeo, a gente vai fechar vendo o comentário da Roberta Miranda e do Carlinhos Maia, eles falando sobre essa situação. Outros artistas falaram também, tá, gente? Mas eu acho que os 2 comentários deles basta para a gente entender o que está sendo falado. O que o Carlinhos falou? O Carlinhos falou o seguinte. Ele deu um rápido depoimento, ele falou assim, Simone e Simária embalou tantos momentos felizes nossos com suas canções, e enquanto uma delas está doente, a maioria a ridiculariza, a enchem de hate. Simária, eu te conheço pessoalmente, independente de personalidade, você é foda. Tem meu apoio. Eu achei interessante nessa fala dele, que ele ressalta, independente da personalidade, ou seja, é uma pessoa difícil de lidar, muito rigorosa, muito difícil de lidar, mas você é foda. Né? Então a gente vê que até na defesa a pessoa já se aponta essa personalidade difícil de lidar. Vamos ver o que a Roberta Miranda vê. O que a Roberta Miranda falou que eu achei muito interessante. Bora lá. Ela também se sensibilizou com a situação da Simone e da Simária e ela disse assim, não é privilégio só dela, todos mudam. Ela está falando aí sobre essa questão de falarem que a Simária estaria com um ego muito elevado. O marido dela falou, o Vicente, falou que ela mudou muito. Então, a Roberta fala, não é privilégio só dela, todos mudam. Não seria exigir muito de alguém que nem vaso sanitário tinha? Alcança tudo o que sonhou, dinheiro, fama, aplausos, tapinha nas costas. Ou seja, né? A pessoa vem de uma situação, vamos dizer assim, de extrema pobreza. A pessoa vem de uma situação de extrema pobreza, muita dificuldade na vida, traumas, lutas imensas, e de repente ela tem um mundo em suas mãos. É isso aí que a Roberta está falando. Mas aí ela vai mais avante. Ela fala assim, no tempo exato, a humildade voltará com força total, pois vai levar porradas e entender que desculpa, eu li errado, vou ler de novo, gente. No tempo exato, a humildade voltará com força total, pois vai levar porradas e entender que ou os valores da vida mudam ou mudam. A vida não perdoa. O dinheiro ajuda lindamente e nos destrói lindamente, sem dó nem piedade. Infelizmente, colhemos as flores, mas os espinhos nos ensinarão a cicatrizar o ego, arrogância, pseudo-poder, isto em qualquer profissão, senhoras e senhores. Olha aí o que a Roberta falou, né? Mais uma vez enfatizando aí essa personalidade difícil da Simária, cicatrizar o ego, a arrogância, pseudo-poder. Mas ela fala que isso acontece em qualquer profissão. Ela não está atacando, mas está apontando uma situação que existe. Vocês estão entendendo como que a Simária ela é o alvo? É o alvo, porque, vamos dizer assim, ela é o problema da situação. Se ela não tivesse essa personalidade assim, tudo seriam flores, porque Simone é maravilhosa. Né? Então a gente percebe até mesmo nas defesas esse ponderamento das pessoas. Aí tem mais um pouquinho que a Roberta falou. Irmãos e irmãs brigam mesmo. Eu gosto das duas, Simone e Simária. Mas a porrada está sendo em cima da Simária. É difícil. Olha só. Eu, ela, a gente não tinha nem o que comer. De repente, se vê diante do sucesso, flashes, aplausos, dinheiro. Claro que a gente se perde. Eu também me perdi. Né? Então, qual é a conclusão final que a gente chega nesse vídeo aqui? A gente percebe que existe toda uma história, não é uma coisa que passa pelo alter ego
pseudo-poder de uma pessoa. A Roberta citou isso daí. Pela personalidade difícil que a Simária talvez tenha no seu dia a dia, ser uma mulher mais forte, mais exigente. Vocês já viram, né? Tem até os filmes, tem o policial bonzinho, o policial mau, aí eles vão investigar. O policial bonzinho trata todo mundo com delicadeza, dá um cafezinho, e o policial mau é aquele que exige, é aquele que cobra, na verdade, aquele de quem todo mundo tem medo, coloca ordem na casa. É a mesma coisa como se fosse a situação da Simone Simária. Simone é a boazinha, é o caráter, é o jeito dela ser, né? Atenciosa, amorosa, delicada. Não que a Simária não seja delicada, mas é como as pessoas veem a Simone é carismática. E já a Simária é aquela parte da dupla que é mais dura, que cobra, que vê os detalhes, que não gosta de tudo, que reclama. Para Simone tá tudo muito bem, não tá jóia desse jeito aí, tá. Mas para Simária não tá tudo bem, a personalidade não é essa. Então, eu estou deixando esse vídeo aqui para que, se você que gosta da Simone Simária e você que só tem curiosidade, né? A gente tem que, para julgar, a gente tem que avaliar as situações. A gente vê aí 2 mulheres fortes e empoderadas, com uma voz maravilhosa, com uma música deliciosa, que vem cantando no Brasil há mais de 10 anos. E a gente torce para que essas 2 retomem. Inclusive, existe aí análise de alguns profissionais da área da música sertaneja, e eles falam que seria péssimo para as 2 encerrar a carreira aí. Encerrar a dupla. É muito difícil uma dupla que faz muito sucesso como elas separar e as 2 continuarem fazendo sucesso. Muito difícil. Então, a gente torce realmente para que isso seja resolvido. É uma coisa, inclusive um dos empresários que analisou lá junto ao Léo Dias, um artigo que eles escreveram lá no Léo Dias, esse empresário ele diz o seguinte: essa crise que existe não é um escândalo, né, que envolve alguma atitude ruim delas com a sociedade. Não. O escândalo foi a Simária reclamar da irmã e falar o que ela falou da irmã, né? Que foi uma coisa assim, o escândalo é toda essa crise que foi instaurada nos últimos dias aí. Mas não é uma coisa que vá contra a índole ou a imagem da dupla como pessoas, como cidadãs, como mulheres, né? Então, isso é mais fácil de ser acertado junto ao público, é mais fácil do público esquecer, né? Porque são coisas que elas têm que se acertar. Então, eu acredito que Simone e Simária, as 2 precisam de um acompanhamento psicológico, de um terapeuta. Eu vi nas últimas horas aí a Simária postando uns stories dela numa igreja. Que bom, está procurando uma espiritualidade, aprofundar mais, mas que ela não fique só dentro da igreja, que ela busque também se entender melhor, que ela busque o apoio de um profissional que possa dar para ela aí essa visão diferente, né? Para que ela possa se abrir, se entender e realmente melhorar. E a própria Simone, que tem uma espiritualidade trabalhada na religião que ela frequenta, que a própria Simone também procure um terapeuta, um psicólogo, para que ela possa entender a irmã de uma forma mais diferenciada, né? Não estou dizendo aqui que a religiosidade da Simone é a causa disso. Não é isso. Mas as 2 também precisam entender esse ponto. De uma que é mais recatada e a outra que gosta de usar decotes mais provocativos, roupas mais sensuais. Tá? Então, as duas precisam, se você crê em Deus e ora, as 2 precisam de nossas orações, que a gente esteja orando para que elas se encontrem porque se amam. E se existe muito erro, é porque existe muito amor das 2 partes. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe o seu comentário aqui embaixo. O que vocês acham disso tudo que a gente comentou aqui? Quero contar com o seu comentário. Deixe o seu like. E podendo, você pode me ajudar muito, sabe como? Compartilhando esse vídeo para todo mundo que você sabe que gosta da Simone e da Simária. Beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.